muito bem o ano, apesar daquelas derrotas em jogos treinos no início amistoso, mas venceu os 2 jogos do Campeonato Carioca. E o goleiro Alex Muralha está falando. Vamos acompanhar ao vivo. Há um tempo com o Zé, mas a gente teve o prazer de estar numa pré-temporada com ele, né? Podendo passar trabalhos mais específicos, tendo tempo para trabalhar, mesmo sendo curto, a gente pôde aproveitar bastante essa pré-temporada. A evolução está sendo boa, está todo mundo focado, tanto na defesa como no ataque. O time está bem compacto, está bem junto, e isso é importante para que possamos fazer bons jogos e a cada dia melhorar, evoluir. Tenho certeza que todos terão oportunidades de jogar, por ter tantos jogos durante esse ano. Então todos estão preparados para jogar qualquer torneio, qualquer campeonato, para buscarmos os títulos. Muralha, boa tarde. Boa tarde. Não sei se já te fizeram essa pergunta na hora que eu estava ajeitando aqui, mas queria te perguntar um pouquinho sobre o Thiago. Parece que o Flamengo pretende investir nele mesmo, assim, de ter ele como reserva, seu reserva imediato. O que você vê de bom nesse garoto, assim, você que entende da posição, o que você passa para ele? Já foi campeão da Copinha e tudo assim, o que você enxerga de mais potencial nele? O que você passa, você acha que ele pode melhorar? Que tipo de conversa você tem com ele diante da tua experiência agora como goleiro de seleção? Então, o Thiago é um goleiro muito seguro, né? Um goleiro muito rápido, muito explosivo, tem todas as qualidades de estar fazendo parte de um Flamengo. Sabe da responsabilidade de estar vestindo essa camisa. A gente trabalha muito, todos os dias a gente sempre conversa, um ajudando o outro, como eu disse, um vai ajudando o outro, um puxa mais no treino, o outro puxa mais, e assim não só o Thiago, mas como os outros que estão aqui com a gente também da base, a cada dia está evoluindo mais, e isso está fazendo com que o trabalho fique grande e prevaleça cada vez mais a nossa amizade, o trabalho, que tudo vai se evoluir cada vez mais. Sei que você já falou do jogo de ontem, né? Só para a gente projetar um pouco para frente, assim, o tanto que essas 2 vitórias são importantes para pensar na continuidade do ano e o próximo adversário, que é o Nova Iguaçu. Então, essas vitórias assim, nos dá tranquilidade, porém a gente sabe das responsabilidades dos jogos, sabe que hoje no futebol não tem time bobo, tem que estar sempre preparado, sempre focado, concentrado para que os resultados venham. Então, nos dá um pouco de tranquilidade, mas também a responsabilidade aumenta, sabemos disso. É se focar mais, trabalhar para que os resultados venham e a gente possa sair, na maioria dos jogos, vitoriosos. Muralha, para vocês a Libertadores só começa um pouquinho mais à frente, mas já começou para alguns outros times, né? Inclusive para times que ainda estão brigando por uma vaga no grupo de vocês, como é o caso do Atlético Paranaense. Ontem deu para acompanhar alguma coisa depois da viagem de volta? Vocês deram uma olhadinha? Vocês estão preferindo não olhar e esperar definir? Como é que vai ser? Então, ontem a gente meio que na viagem veio acompanhando um pouco assim pelo celular. Mesmo o sinal sendo ruim, a gente conseguiu ver algumas coisas. Mas a gente não tem que escolher não. Quem vier, a gente tem que estar preparado para disputar e sair vitorioso. Obrigado, Alex. Valeu, boa tarde. Ele é jogador. Tá aí o goleiro Muralha, entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu. Muita gente perguntando aqui sobre a estreia do Berrio. Ainda não há uma previsão, mas o Zé Ricardo conta com ele aí o mais rápido possível. Ele continua treinando, né? O Flamengo jogará no final de semana contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. No meio da próxima semana contra o Grêmio pela Copa da Primeira Liga. O jogo será em Garrincha, no Mané Garrincha, melhor dizendo. E no outro domingo jogará contra o Botafogo no Engenhão Newton Santos pelo Campeonato Carioca. Flamengo começando aí o Campeonato Carioca à vontade, hein? Sobrando, hein, Calheiros? E ontem, né, João, interessante, a gente estava vendo os gols do Flamengo mais cedo. O Guerreiro não marcou, né? Mas, em compensação, ele estava prontinho para fazer 2, né? Tá se movimentando bem, né? Ali no segundo gol do Flamengo, se o Weisman não bota contra, o Guerreiro ia marcar. E nessa daí, se o Arão não tá ali, o Guerreiro fazia o terceiro. Quer dizer, a gente já vê um Guerreiro se movimentando bem melhor e a bola chegando muito mais, né? Quer dizer, claro, mas foi Boa Vista e foi Resende. Azar. O Flamengo fez com essas equipes o que tem que ser feito, né? Venceu de 4-1 e agora venceu de 3 o outro. Quer dizer, tá passando por cima, tá fazendo gordura, porque quando começar a Libertadores, juntando com o estadual, vai ter que mesclar, vai ter que misturar os times. E aí vai ter uma boa pontuação, diferente do Botafogo, que largou muito mal. E a Taça Guanabara são 2 grupos de 6 times. Quer dizer, são 5 rodadas.
Você deixa ele pontuar 2 rodadas, olha, a situação fica muito complicada. E o Flamengo tá fazendo uma gordurinha aí para ficar com folga na reta final. Aliás, o jogo do Vasco da Gama, falando em campeonato carioca, Louco Abreu perdeu um pênalti, mas fez o gol de número 400 da carreira dele. Ele falou aqui no expediente, hein? Falou aqui no expediente. E ia fazer o gol 400 esse ano na Taça Guanabara. Então ele fez, cumpriu a promessa. Bangu 1, Vasco da Gama 2, Guilherme e Thales marcaram os gols do Vasco da Gama. Na segunda-feira, o Louco Abreu participou do Boa Noite Fox. E foi aí explicou a história da cavadinha, tudo mais, assim, como ele treinou. A história é sensacional, como ele perdeu 3 pênaltis na véspera do jogo contra a Gana no treino e disse pro técnico: me põe por último que eu vou bater e vou assinar lá a classificação. E foi o que aconteceu com a cavadinha. E ele disse que aposentou a cavadinha. Aí perguntaram pra ele: e se tiver pênalti contra o Bangu, contra o Vasco? O goleiro é o Martin Silva. Aí ele falou: eu vou dar a cavadinha. Não deu. Não deu porque ele falou que aposentou a cavadinha. Ele falou pra despistar. Mas o fato é que no duelo ele perdeu pro Martin Silva. Muito bem, olha, o jogo lá em Moça Bonita ainda não terminou e aos 45 do segundo tempo, Nenê marcou o 3º gol do Vasco. Portanto, 45 do segundo, Vasco da Gama 3, Bangu 1, instantes finais, jogo aí pela Taça Guanabara. Ainda falando um pouquinho de Flamengo, o Mancoejo, Eugênio Leal, ele dá sinais de que pode fazer uma temporada melhor pelo Flamengo esse ano. O início dele parece que ele vai render melhor esse ano. O que você acha, Eugênio? Ontem ele foi melhor, né? Tinha feito uma assistência para o Trauco no jogo de sábado contra o Boa Vista. Ontem participou de 2 construções de gol do Flamengo. Ainda acho que ele, pela direita, ele trava um pouco a jogada de fundo de velocidade do Flamengo. Mas é fato que o Mancoejo é um bom jogador e que qualquer jogador, ganhando uma sequência, vai desenvolver o seu futebol. Então, o que às vezes falta é um pouco de disposição. Parece um jogador cansado, meio com sono, que não reflete aquilo que a gente tem no imaginário sobre o jogador argentino. Sim, o jogador argentino é aquele que tá ali, que nem um maluco, quer pegar, quer entrar de carrinho, puxar a camisa, com os parados. E uma coisa não, aquele cara bem leve, devagar, mas que tem qualidade técnica, tem qualidade. Se ele conseguir ter um pouco mais de vontade, disposição, é um jogador para ser aproveitado. Não acho que ao longo do ano será titular absoluto do Flamengo. Mas é aquela história que a gente falou, uma peça importante que vai ser muito usada. Hoje em dia você tem que trabalhar com pelo menos 20 jogadores que possam entrar a qualquer momento e suprir as carências do time. Que estejam no nível muito próximo dos principais. Não dá mais para contar com um time de 11 jogadores, ainda mais agora, que o Flamengo pode fazer, sei lá, mais de 80 jogos ao longo do ano. Campeonato Estadual, Primeira Liga, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Mundial de Clubes no final do ano. Tem que ter elenco. Será? Não sei, ué. Por que não? Tem que sonhar com isso, pelo menos. Será? É possível sim. Flamengo, Atlético, Palmeiras. Se não sonhar com isso, não adianta. Santos. São times que podem contar com essa possibilidade, com certeza. E João, o Flamengo, agora, uma coisa é certa. O Flamengo, em termos de planejamento, se preparou para essa maratona. Né? A gente já falou aqui, quanto tempo que a gente não viu o Flamengo virar uma temporada com o grupo tão bem amarrado como agora. Né? O Flamengo não correu grandes riscos na última janela. Não ficava ninguém. Vinha a janela, levava todo mundo. Né? E muitas vezes não perdia nem na janela, perdia para clubes do Brasil mesmo. É verdade. E hoje não, hoje o Flamengo está virando o ano praticamente com o mesmo time e se reforçando. E outra, João, em anos passados, anos recentes, a gente viu o Flamengo aqui tentar um leque de jogadores. Hoje não. Hoje, quando a diretoria fala em 1, 2, 3 nomes, vai lá e contrata pelo menos um. O Berrio é uma convicção. Né? A gente está falando do Berrio no Flamengo, a possibilidade, disputa com outros clubes e tá aí o jogador no Flamengo. E assim como outras contratações. Né? Já trouxe o Trauco, sabendo que poderia perder o Jorge. Agora vai ter que repor, mas tem um jogador para ser o titular nesse momento. E a gente fala muito pouco, hein? A gente fala muito pouco, mas o Flamengo tem um lateral esquerdo de qualidade lá no grupo. Basta readaptar na posição. Everton. Campeão brasileiro jogando por ali. E o Flamengo tem pra mim um zagueiro de qualidade no elenco, com rodagem em Libertadores, bom jogador, que é o Donati. O Donati ficou marcado por aquele erro no ano passado, mas ele é bom jogador. O Donati tem mais recursos que o Rafael Vaz.
E Donati com Hever, o Flamengo ganha uma senhora zaga. Você acha que encaixa essa dupla? Encaixa. Eu só acho uma zaga lenta. Ela é mais lenta, mas eu acho uma zaga... O Rafael Vaz tem a velocidade. Mas só que tecnicamente se torna uma bela zaga. O Donati é um xerifão. Até porque agora, ô Calheiros, você, tudo bem, tem um zagueiro mais rápido para cobrir um espaço eventual, só que você tendo 2 volantes rápidos, como o Arão e como o Rômulo, essa zaga fica bem protegida. Essa zaga ganha a velocidade que, tecnicamente, ela vai suprir muito bem na primeira saída de bola. Ô, Sormani, que tal, hein? Hever e Donati. Olha, João, eu já dei opinião aqui algumas vezes e torno a dizer, eu colocaria o Donati como titular do Flamengo, né? Aquilo que o Facincani falou é verdade, ele ficou carimbado por conta de um escorregão, aquilo não é falha. Falha é outra coisa, aquilo foi uma fatalidade. Ele escorregou e saiu o gol do Figueirense e aí ele ficou marcado por essa fatalidade, eu acho injusto. A mesma sequência que o Eugênio destacava, que o Manquejo começa a ter, ele começa agora a mostrar alguma coisa de bom daquilo que se imaginava que ele pudesse fazer no Flamengo, e ele não teve no ano passado. E o Donati também não. Quer dizer, o jogador que estava no Rosário Central, estava super bem, brigou, pediu para vir pro Flamengo, sumiu dos treinamentos, e ele chega pro Flamengo para ficar relegado no banco de reserva e não teve nenhuma sequência de jogo, gente. Ele não teve 3 jogos seguidos como titular do Flamengo. Então, eu concordo com o Facincani, um dos meus zagueiros, com certeza, seria o Donati. O companheiro dele, alguém levantou aí a questão da lentidão dele juntamente com o Hever. Fui eu. E eu concordo. Quem falou? Fui eu, sua mãe, Calheiros. Calheiros, tem razão, eu concordo também. Talvez fosse o caso até de você colocar o Rafael Vaz. Mas eu não sei, eu acho que está na hora dos técnicos brasileiros começarem a estudar um pouquinho. Não estudar, ser um pouquinho mais ousados e fazer, por exemplo, o que o Dorival está fazendo no Santos. Jogando com um zagueiro só. Fica enchendo, colocando um monte de zagueiro, jogadores lentos, que não tem qualidade de saída de bola e que compromete muitas vezes a dinâmica do jogo do seu time. Para colocar um cara desse, para colocar o Márcio Araújo, entendeu? Que eu também sou contrário. Então eu acho que eu espero um pouco mais dos técnicos brasileiros nessa temporada. Espero que dê certo o que o Dorival vai fazer no Santos, porque se der certo, eu acho que vai ser uma evolução bem grande pro futebol brasileiro. Mas o Donati, respondendo, seria um dos zagueiros meus para a titularidade do Flamengo, com certeza. Perfeito. Você que está sempre em contato com a turma da FlaFox, que é um grupo extremamente atuante aqui na empresa. Nós temos 2 grupos atuantes aqui na empresa. Viu, Facincani? Você que está chegando agora? São 2 torcidas organizadas dentro da emissora. A Diretoria Verde e a FlaFox. São 2 grupos fortes, atuantes e que estão empolgadíssimos porque Flamengo e Palmeiras podem fazer um ano brilhante, né? Agora, nesse desenho que o Sormani falou, de jogar com o zagueiro, então, segundo ele, a gente pode colocar, né, o Sormani, o Donati, aí você põe o Cuejar para ser o parceiro dele de saída de bola, com o Ilharão e o Rômulo à frente, ou o Rômulo ao lado dele, com o Cuejar à frente e o Ilharão, e faz um Flamengo mais leve. O problema é a estatura, né? Estatura, a zaga do Colo-Colo ontem. O que o Dorival está querendo fazer é ter uma variação tática para você ter um 3-4-3 que vire 5-4-1, que é o que o Chelsea está fazendo na Inglaterra. Você pode ter 2 zagueiros baixos, 2 volantes jogando zagueiros, um outro zagueiro de ofício, e você puxa o Renato como líbero, que tem Yuri e David Braz, e os 2 laterais voltam por dentro quando perde a bola e formam uma linha de 5. E quando recupera a bola, o time sai. E vira um 3-4-3. O plano dele é esse. Ele ganha a força dele na ala. Ele não está querendo ter um zagueiro plantado aqui atrás e o resto do time vai, como diria o Filipão, time de índio. O Filipão fala isso porque, tipo, já viu filmes de faroeste? Já viu o índio defendendo? Não. Partindo pro ataque.